Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje temos um vídeo sobre anatomia. Bora! Deixa o like e se inscreve no canal. Primeiramente, vamos conhecer o que significa anatomia humana. Ana vem de em partes e tomia vem de tomen, que significa cortes, ou seja, cortar em partes. Isso é um método que utiliza-se para estudar anatomia, ou seja, todas as estruturas são cortadas em partes para poder ser estudada. Ou seja, anatomia significa estudo em cortes. E aqui nesse desenho a gente pode ver que a gente pode estudar somente a parte óssea, somente a parte muscular, somente a parte circulatória ou a parte da coluna espinhal, então, e ou os órgãos. Então, você consegue separar o corpo em várias partes para você fazer o estudo dessas partes. Vamos ao que mais interessa e que muita gente tem dificuldade em aprender, que é sobre a posição anatômica. A pessoa vai estar em pé, sempre você tem que pensar que a pessoa estará nessa posição. Independente da pessoa estar deitada ou de ter que do corte sem outro ângulo, você sempre vai imaginar a posição anatômica para fazer o exame ou para estudar aquela parte. Que no caso é a pessoa em pé, rosto voltado para frente, os membros superiores acompanhando o tronco, a palma da mão voltada para frente, os membros inferiores paralelo e levemente próximos, e o dedo hálux, hálux é o dedo grandão aí do seu pé, sabe? Ele que se chama hálux. Ele vai ser voltado para frente, igual tá esse bonequinho que eu coloquei aqui para vocês verem. Essa é a verdadeira posição anatômica. Então, sempre que você for estudar, você tem que levar em consideração sempre a posição anatômica. E agora a gente vai para os fatores gerais de variação anatômica. Isso mesmo, a anatomia pode sofrer variações dentro do comum, do esperado e sendo não esperado também. E o que faz com que possa ter essas variações tem a ver com a idade, o sexo, a etnia, o biotipo e a evolução. Então, esses 5 fatores faz com que a pessoa possa ter ou não uma variação anatômica. Aqui temos a variação anatômica normal. Isso mesmo, é a normal. É a que a gente conhece, que é o que prevalece na população, são casos frequentes, que é tudo que a gente vê que é normal. São casos normais. Aí aqui a gente tem a variação anatômica chamada de variação anatômica. Isso mesmo, a sigla dela é VA, e essa alteração na posição ou no formato do órgão, na qual as funções permanecem iguais, ou seja, pode ser que a pessoa tenha o coração, em vez de ser mais voltado para o lado esquerdo, ele seja ao contrário, ele seja virado para o lado direito. Só que essa variação anatômica não irá causar nenhum dano para ele, ou seja, o coração não vai ser fraco, não vai ter nenhum defeito em válvula, não vai ter nada. Ele vai ser perfeito, normal, porém ele vai estar invertido, ou ele vai estar mais para um lado ou ao contrário, e isso vale para todos os órgãos, e então é uma variação anatômica dentro do normal. Você pode ter ela e você vai conviver com ela normalmente, não vai te atrapalhar em nada e nem te causar danos. Temos a variação anatômica chamada de anomalia, isso mesmo, AN. A variação anatômica com anomalia é quando ela tem uma alteração na posição ou no formato do órgão, porém as funções são prejudicadas, mas não causa morte. Por exemplo, a pessoa, que nem nesse caso dessa fotinha, o coração ele tá mais para baixo, está pressionando o diafragma e os arcos intercostais. Então, você vê que pode prejudicar ele na respiração, mas não vai chegar a causar a morte. Tem um problema, porém esse problema não é tão grave a ponto de causar a morte. Isso seria uma anomalia. É algo que está dentro do esperado porque não causa a morte. E aqui a gente tem um dos casos que são muito raros, que são os casos de monstruosidade. Isso mesmo, a sigla é só M. E a alteração na posição anatômica ou no formato do órgão, na qual as funções são prejudicadas, porém não é compatível com a vida. Isso mesmo, tem uma alteração no órgão ou na parte do corpo, fazendo com que não seja
compatível com a vida, ou seja, a pessoa morre, ou às vezes até nasce já morto, tá bom? E aqui eu coloquei um caso de anencefalia, que é a falta de formação do encéfalo. Isso mesmo, isso acontece. A criança nasce sem encéfalo, sem cérebro, e aí não tem como ser compatível com a vida, porque todos os comandos do corpo passam pelo cérebro. Então, isso é um tipo de monstruosidade. E aqui temos uma curiosidade, não sei se muitos de vocês sabem disso, mas as crianças nascem com 306 ossos. Isso mesmo, gente, 306 ossos. É muito osso. A gente acha que já tem bastante osso porque a gente tá velhinho, porque tem 206, e eles têm 100 ossos a mais que a gente. Isso mesmo, 100 ossos a mais. Ou seja, esses ossos são pequenos, no caso, são mais em ossos longos que acontecem isso, e esses vãos que ficam no meio dele, que é feito de cartilagem, é chamado de físis de crescimento. Isso mesmo, físis de crescimento, é onde o osso vai crescer para poder chegar no tamanho adulto. E aí, quando ele estiver no tamanho adulto, ele vai calcificar toda aquela parte da cartilagem. Então, as crianças têm 100 ossos a mais que a gente adulto. E isso é normal, viu? Por isso que o pessoal fala que não pode pegar a criança pelo braço, não pode puxar os membros, tem que ter cuidado com as brincadeiras, exatamente por isso. Além dos ossos serem um pouco mais fracos, eles têm esses vão entre eles, que é de cartilagem, e aí pode fazer com que a criança tenha uma fratura. Então isso é muito importante a gente se atentar, e quem tem criança pequena em casa, nada de ficar puxando as crianças pelos braços, pelo amor de Deus, hein? E por hoje é só isso, até a próxima, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima.